Sérgio. Fala, amigos, tudo bem? Começa agora o terceiro Rapidinhas Podcast. Hoje conversamos sobre os nomes dos 7 pré-candidatos a prefeito de Cáceres e a viabilidade eleitoral de cada um. Boa noite, Marcelão. Boa noite, Thomas. Marcelão, vamos lá. Temos 7 pré-candidatos hoje, correto? Quem são eles? Vamos começar lá pelo PT, James, né? Federação do Brasil da Esperança. Ou outro nome, né? Mas provavelmente é o James. Aí o Vicente, MDB, Dr. Sérgio, PP, professor Leandro, no Vai pro PSD. Vai para o PSD, tem a filiação dele na próxima sexta. Certo. Ex-prefeito Francis e a prefeita Eliane. E o Dr. Leonardo. E Dr. Leonardo, que praticamente os rumores é que ele não é mais candidato. Vamos falar de cada um agora. Então, com ele fica 7, né? Vamos... Sem o Leonardo é 6. Então, nós temos aí no páreo 3 médicos, 2 professores, Eliane e Leandro. Um empresário. Lembrando que o professor Leandro é mestre, é doutor, coisa que a prefeita não é, né? E um agrônomo, 7. Sim. 7 pré-candidatos. Vamos um por um. Quer começar pelos médicos ou pelos não médicos? Que tem a maioria de médicos? Vamos começar pelos médicos lá, pelo PT, pelo agrônomo. Como é que você está vendo a pré-candidatura do Sérgio Arruda? Como é que está essa situação? O Sérgio está acreditando bastante no grupo que ele tem lá, né? Ele tem aquele grupo de candidatos a vereadores que estão movimentando bastante e ele está apostando nisso, ele está animado, ele é uma pessoa simpática, ele é animado, está animado, tem colocado em todas as posições que ele vai até o fim. Então, é um páreo, ele está apostando bastante no grupo que ele tem também, independente dos pré-candidatos, ele também está apostando. Então, ele hoje é diferencial do que foi lá no passado. Pelo que eu vejo ele falar, está bastante animado, que vai até o final, vai disputar a eleição. Certo. E também ele tem bastante interesse numa formação de manter um grupo ali, junto com o PSD, junto com o MDB, até com outros nomes de vir poder somar ali. É a intenção dele, que a gente ouve dele, conversa, troca algumas informações com ele. O Sérgio já ensaiou disputa em outras vezes. Você acha que esse fato dele não ter ido até o fim outras vezes está prejudicando ele nessa construção? No meio político tá, mas não no povo. No povo não, no povo conhece ele, muita gente, ele tem uma clientela muito grande, ele ficou esses últimos anos conversando com muitas pessoas e as pessoas, né, pela passagem que ele passou pela Secretaria de Saúde, ele teve uma passagem muito boa, o pessoal gostou da passagem dele lá, né? Então é outra situação. O desgaste é na classe política. Na classe política é que o pessoal sabe disso e coloca essas situações. Mas ele aposta que no meio da massa, no meio do povo, não é essa visão que o povo tem. Esse desgaste. Sim. Certo. Outro médico, Dr. Leonardo, como é que está isso? Está quase descartado? O que você está achando? Leonardo, os rumores fortes nessa última semana que praticamente ele selou o compromisso de apoio com a prefeita. Num compromisso que ele foi até convidado para ir para a União Brasil. Umas semanas atrás, o boato que correu com o governador chamou ele e perguntou se ele era candidato. Ele disse que estava ainda vendo qual que é as possibilidades. Tem essa possibilidade de ir para a União Brasil, tem essas fofocas. Por último, no final de semana, correu muito forte esses rumores que ele selou o compromisso, que ele não iria para a União Brasil, permaneceria lá no governo republicano onde ele está, no governo, lá na Secretaria de Estado, onde ele está, lá em Brasília, e com apoio pelo governador, pelo compromisso que a União Brasil tem de apoiar ele vai estar ali. Agora, não sei como que ele vai vir fazer campanha. Pelo que a gente conhece de Leonardo para fazer campanha, quando não é a dele, até a dele, nós conhecemos bem como que ele faz, então é uma interrogação como que vai ser a campanha dele aqui em Cáceres em apoio a ele. Entendi. Essa que é a visão que o senhor está tendo. Sim. Então, Leonardo, você está fora do jogo? Nos últimos, até porque no republicano ele não tem espaço. Cada dia a gente vê que o compromisso que o republicano tem é de manter a vice, está brigando para manter a vice lá juntamente com ele. E se caso ocorre aí do republicano lançar uma candidatura a prefeito, isso vai pegar muito mal. Estava lá junto já. 3 secretarias. Várias vezes já discursaram que estão juntos lá, está caminhando junto. Então, um lançamento de uma candidatura aqui, ou seja de Leonardo, ou seja de Taicira, ou seja de... vai pegar muito mal para a população. A população vai ver isso como uma traição, vai criar um baita problema lá para ele e que a população não vai entender. Se o republicano lançasse candidatura. Né? Se eles lançarem candidatura. Então o doutor Leonardo aí não teria nem espaço para disputar para outro partido, né?
Para um grande pelo não que tem. eu vejo, não. Até porque eu vi algumas falas aí que chegou no final de semana aí que parece que ele com o Moreto não se beija, não se entende, não senta na mesma mesa, ainda tem também isso. Né? Mas isso se resolve, mas parece que tem essas rusgas ainda da eleição passada, mas isso se resolve. Mas eu vejo que ele está fora de cogitação. O republicano não tem tanto interesse em lançar ele candidato aqui, não tem interesse, algum grupo não tem. Pode ser que alguém lá no republicano tem, pode ser que a prefeita, claro que a prefeita quer ele de vice, Mas ele não aceita. mas ele não vai aceitar. Vai ficar no governo, também acho. Então, o terceiro, está definida a situação dele. O terceiro médico, o Dr. Vicente Palmeira, o que o senhor tem ouvido falar? Doutor Vicente, a gente tem ouvido da população, aquelas pessoas bem próximas dele, que ele vai até o final. Mas a gente continua vendo que ele praticamente não está fazendo aquela movimentação de ir para a rua, de articular, de movimentar, de colocar seu nome aí para apreciação da população. Eu acho que ninguém tem feito isso tão bom como o professor Leandro. O professor Leandro tem andado na rua o dia inteiro. Sim. Então, a gente tem visto que parece que o Vicente tem encolhido, parece, não sei. Algumas pessoas próximas dele falam não está na hora, vai vindo, mas por último tem aumentado muito, tem aumentado bastante essa informação que está muito lento, está devagar, que ele está repensando. Por último, hoje, parece que ali nos corredores da Câmara aumentou isso, que deixou um suspense que ele está se recuando. Mas não, nada confirmado. Preparando para desistir. Para afastar, ou vai só apoiar, ou... Nada oficial ainda, Eu acho difícil ele ir com o Francis, mas parece que já teve até uma proposta que propôs, que ele já convidou. Convidar o Francis para Francis apoiar ele, de contrapartida na próxima, daqui 2 anos, apoiaria o Francis para prefeito. Parece que o Francis não aceitou para deputado. Então, para ele ir como vice do Francis também, tudo pode acontecer na política. Você sabe muito bem que a gente tem visto aí acontecer. Mas eu estou achando que ele está recuando bastante e vamos aguardar esse próximo dia. Entendi. E os 3 médicos já foram. Fica à vontade. Como o senhor está vendo a pré-candidatura hoje de Francis Mares, empresário? O Francis tem colocado aí, assumiu como deputado e tem colocado que seu nome está à disposição da população. O discurso dele é esse. Ele está à disposição da população, se a população apoiar ele é candidato. Né? Mas nas pesquisas, então, vai ser candidato, que está apoiando, né? Na pesquisa está apontando, então mas isso aí é uma tática que ele está usando para ir para o braço do povo, para não ter despesa, para não gastar na pré-campanha. Então ele está usando essa tática, né? Então quem chega pergunta para ele, você é candidato, ele fala, se você me apoiar, eu vou. Então, e esse é o discurso que ele tem usado. Eu já ouvi isso bastante. Né? Aí ele reclama bastante que ele podia estar fora disso, que ele podia cuidar da vida dele. Até para o discurso para baratear a campanha, né? Exatamente. Mas a gente viu nesse último semana, parece que ele teve uma reunião com um grupo de pré-candidatos, ele movimentou, parece que articulou várias idas de alguns pré-candidatos lá, então ele está movimentando. Ele tem um grupo de pessoas que tem interesse que ele saia candidato, que é ligado a ele, né? Então ele está movimentando, mas com esse discurso, ele não quer falar que ele é candidato para não ser o candidato dele, ele está jogando isso para a população. Está aprendendo a fazer, mas ele tem aquele jeito duro dele de fazer política. Como diz o Gustavo para mim, aquele comunista que eu entrevistei, ele fala, Francis é cadeira dura, né? A cadeira dura é que não entorta, né? Ele é. Não dobra. Minha avó que falou isso para mim. Não tem jogo de cintura, como falam. É cadeira dura, né? Jogo duro. Falar isso para ele sai, ele não gosta de falar que... Ele não é muito de negociar como é a prefeita Eliene, por exemplo. 4. O quinto, vamos colocar aqui como está da prefeita Eliene. Como é que você está vendo? A prefeita Eliene está com mandato, ela está embalada, né? Essa inauguração de obra ela fazendo, mas o desgaste é muito forte. Com esses grupos aí todos, né, atirando contra ela, querendo ir lá para assumir, né, lá o Paço Municipal, ela está sendo vitrina. E deixou a desejar também, né? Muitas coisas ela deixou escapar. A prova disso que ela está hoje lá com quantos partidos ao lado dela? Está tentando, né, formar o terceiro. Né? Para quem teve 14 partidos, quer dizer, se desde o começo tivesse um carinho com todos os partidos, tivesse articulado, seria diferente essa situação. Por que todos os partidos abriram? Será que 10 partidos, está todo mundo errado, só ela que está certa? Há 4 anos atrás, você olhava para o palanque dela, parecia que o palanque ia cair, né? De tanta gente. Tanta gente. Então, tantos partidos. Por que todos abriram? Será que 10 partidos, está todo mundo errado?
Só ela que está certa, tanto é que ficou só 3 partidos. Hoje ela tem só ela, PSB, Republicanos e, pelo jeito, União Brasil vindo, né? Só esses 3. Está tentando lá formar a União Brasil agora, que está esforçando para formar lá. Certo. E o 6º, James Cabral. O que você está achando do James Cabral? James Cabral está nesse embalo do PT, com o presidente da República, né? Em Cuiabá, com esse embalo do irmão dele. Ela fechou, né? Lúdio definido, candidato, pré-candidato. Então, mas aí isso dá uma força para ele, dá um embalo de articulação, dá um poder de força para ele. Mas ao mesmo tempo é uma interrogação. Como que ele vai fazer? Ao mesmo tempo um freio. Ao mesmo tempo um freio. Ele vai concorrer aqui, o irmão lá? Ele não vai ajudar o irmão lá em Cuiabá? E lá o PSD vai indicar o vice. Falaram de ser Irajá Lacerda, falaram de ser a filha do Fávaro. Muitas especulações. Mas tem o vice também. Hoje eu assisti uma entrevista do próprio Lúdio, hoje ele estava na TV, numa entrevista com o Antero, e ele falava que ele prefere trazer um apoiador para vice de outros partidos, que não seja ali da federação. Então, o PSD. Praticamente confirma o PSD. Confirma o PSD. Houve 2 nomes, Rafaela Fávaro e Irajá Lacerda. Um desses Exatamente. 2. Então, veja Irajá tem que descompatibilizar agora 6 de abril, se for, né? E aí, como que eles vão fazer com o vice-prefeito de Cuiabá, que também é um pré-candidato, Estopa? Então, é uma situação para eles administrar lá. Com isso, eu acho que como que fica aí aqui em Cáceres, o irmão do Lúdio? Difícil. Será que ele vai sair candidato um lá e outro aqui? O Emanuel desgastadíssimo. Lá o Estopa que é a vice. Difícil dar para o Emanuel a vice. Eu ouvi isso de um articulador da política ligado ao PT. Ele disse isso. Ele falou assim, se o PT, o Lúdio, né, der a vice para alguém do grupo do Emanuel, ele falou assim, é o caminho mais certo para ficar de fora do segundo turno. Então aí, interessante. O Emanuel é muito desgastado, né, afastado. A eleição vai ser muito disputada, porque hoje o Botelho está com quantos por cento? 30 a estrutura é muito forte, com o governador. Assembleia, tantos deputados. Nessa situação, o Jaime vai ficar disputando aqui, sem o apoio da outra vez. Ele teve apoio do irmão, que veio aqui várias vezes ajudar ele. E nessa aqui. Então eu não sei até onde que ele é candidato, se ele vai preferir que outros candidatos venham a ser. Ele também está conversando nesse arco de aliança aí com o Irajá Lacerda, ele está conversando bastante com o próprio professor Leandro, está conversando com o professor com o doutor Sérgio. Sem falar que Fávaro e Irajá, olha a minha visão, sem falar que Fávaro e Irajá podem querer aqui a troca, né? Aqui que eles apoiam o candidato do PSD. Trocar aqui. Eles estão, isso aí está bem à vontade. A gente vê alguns meios de comunicação que colocam aquela situação que vai ter que ser assim, vai ter que ser assim. A gente tem visto que não está, eles estão bem à vontade, o PT está à vontade, a gente vê o PSD todas as vezes que veio aqui, o Irajá deixou bem claro, é uma conversação bem democrática, não tem nada de cima para baixo, aqui para cá, se não tem, mas a gente vê alguns meios de comunicação colocando que vai ter que ser assim, que vai ter que ser determinação. Até hoje nós não vimos nada disso, muito pelo contrário, eles estão bem à vontade para discutir, tanto o PT, como a Federação, como o PSD aqui em Cáceres, como o MDB, como o PP. Agora, havia o interesse deles formar tudo junto aí, esse grupo, para poder fortalecer para a eleição. Vamos aguardar para ver, né? Eu acho que com com a confirmação do Lúdio lá, eu acho que facilitou um pouquinho mais do PT, da federação, vir discutir aí próximo com o doutor Sérgio, com o professor Leandro. E abrir mão da cabeça. E com o MDB. E abrir mão da cabeça. Eu acho que facilitou um pouquinho para eles abrirem mão da cabeça. Vamos pensar em eleger vereador. É minha visão. Não ouvi nada de ninguém até porque, por exemplo, é aquele negócio. Lá em Cuiabá, o PSB cravou apoio ao Botelho. Max cravou apoio. Aqui estão pedindo a troca pela União Brasil, é o arranjo. Acho que estão construindo dessa maneira também o PT. E 2 irmãos, né? Isso que dificulta mais. Não ser 2 do PT, 2 irmãos. Isso que eu acabei de falar, isso aí. Que parece que facilitou um pouquinho o PT. Para o James recuar. Tipo isso. Mas também corre o risco da gestão convidar o PT para ir com eles também. Eles fazem parte lá da base. Então tudo pode acontecer. Mas eles querem a vice, aí a Liliane vai dar para republicanos, tem que ver como vai ficar. Então, E o último, 7º aí, o professor Leandro. Como é que está isso? O professor Leandro vai fazer a sua filiação agora, na próxima sexta-feira. Já estou convidado para ir? Está um convite aí, bastante estendendo para tudo.
as pessoas participarem lá, vai fazer com a presença aí, está confirmada a presença do Irajá. Estão confirmando a presença do Fávaro, que parece que surgiu algumas agendas aí que estavam imprevistas, mas está fazendo de tudo. É ministro do Estado, claro. Deve vir, está fazendo, não está só confirmado porque surgiu algumas agendas, mas ele garantiu que vai fazer de tudo para poder estar aí na sexta-feira para participar. Vai ser um grande ato lá, vamos tentar mobilizar todo. Estão organizando para tentar fazer uma grande festa com todos os pré-candidatos a vereadores, né, com os filiados do PSD, muita gente acenando que quer filiar, vai filiar. Então promete uma grande festa para o professor Leandro desse trabalho que ele vem fazendo aí, e ele tem demonstrado que vai disputar a eleição, quer fazer aí uma grande movimentação, mobilização para a sua candidatura. Você acha que ele com o PP e MDB ficaria muito competitivo? Eu acho que se trazer ainda mais do PT, a disputa seria a disputa de 3 grupos bastante disputados. Seria a prefeita, o ex-prefeito e o professor Leandro. Esse grupo esse grupo aí. Seria disputadíssimo, seria uma opção para casa. E como que teve essa conversa lá, essa fofoca que o professor Leandro ia desistir para ser vereador? Como é que foi isso? Isso aí faz hora que eles vêm tentando plantar isso aí, que Leandro não vai ser, que Leandro vai ser puxado do tapete dele, que ele vai sair para vereador, que faz hora que estão tentando plantar isso, para tentar enfraquecer, desestabilizar, mas não tem nada, nunca teve nada dessa conversa. Né, caminha muito bem, tanto ele com o Marcos Ribeiro, com todos os pré-candidatos a vereadores que eles estão conversando, que estão dialogando, que estão movimentando, que estão filiando, preparando uma conversa bem ampla. Não existe nada disso, não existe nada da desistência dele. Ele vai até o final, vai colocar seu nome para apreciação da população e as pesquisas que vai confirmar isso aí. Ele falou isso para mim, que vai até o fim. Com certeza. Tá já então, pessoal. Esse foi o terceiro Rapidinhas Podcast. Pode printar. Obrigado, Marcelo. Beleza, até a próxima.